Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo hoje de número 16. Nós veremos Lucas, capítulo 12, do verso 1 até o 59. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. A nossa intenção é contribuir com a sua leitura, interpretação, a sua compreensão do texto bíblico, tá? Nos seus estudos bíblicos, para que você possa aí crescer de forma saudável como filho, como um discípulo amado. Nós pedimos a Deus que nos conduza nesse tempo, que nos tome, que o Espírito nos tome pela mão e nos leve, possa ministrar aos nossos corações tudo que nós estudaremos hoje. Tá? Então, como sempre, nós começamos lendo, nós veremos dos versos 1 até o 12 a princípio. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Bom, nós temos então o final do capítulo 11, Jesus estava na casa de fariseus e uma conversa muito dura com os fariseus e também com os doutores da lei, com os peritos na lei. Jesus traz uma palavra muito dura e Lucas registra no final do capítulo 11 uma grande insatisfação desses homens. E assim então, provavelmente há aí uma continuidade, Jesus sai desse lugar, dessa casa de fariseus, desse ambiente, esses homens estão revoltosos, e Jesus encontra então miríades de pessoas, ou seja, milhares de pessoas que estão ao ponto de se atropelarem umas às outras. Então esse é o ambiente de transição. A fama de Jesus havia crescido muito e muitas pessoas procuravam vê-lo, ouvi-lo, receber dele algum milagre e tentar pegá-lo em alguma contradição. Então as pessoas que compunham essa grande multidão de milhares de pessoas que estavam ao ponto de se atropelar, elas tinham diversas intenções. Alguns procuravam ver Jesus, talvez por curiosidade. Outras ouvi-lo porque queriam aprender de fato, porque o que ele falava tinha uma autoridade muito diferente do que falavam os fariseus, ou qualquer outro que ensinava a respeito da vontade de Deus, da visão de Deus, do ponto de vista de Deus, das Escrituras, da lei de Moisés. Jesus falava de forma diferenciada. Alguns queriam receber dele algum milagre, ou expulsar algum demônio, ter algum demônio expulso. Então, várias eram as intenções, inclusive de tentar pegá-lo em alguma contradição. Isso também nós vemos diversas vezes pessoas que se infiltravam no meio daquela multidão nessa intenção. Então, Jesus estava cercado de pessoas que queriam extrair dele constantemente alguma coisa, seja um ensino, seja alguma bênção específica, ou seja alguma contradição. E alguns afirmam que enquanto Jesus estava lá com os fariseus, a multidão se reuniu.
Então seria como se fosse imediato, né? Ele sai de lá e encontra essas milhares de pessoas. Não sabemos se de fato era isso. Isso é uma posição, uma possibilidade. O que sabemos é que existiam milhares de pessoas compondo uma multidão com diversas intenções a fim de se encontrarem com Jesus. Então, Jesus fala primeiramente aos discípulos. É uma das primeiras coisas aí que nós vemos, além do ambiente de transição, além do ambiente em que Jesus está falando. Uma das primeiras coisas que Lucas deixa bem claro é que Jesus, no meio daquela multidão de milhares de pessoas, fala primeiramente aos seus discípulos. Ou seja, apesar de falar na presença de todos, Jesus se direciona primeiramente aos discípulos. O que quer dizer que provavelmente todos ali, ou os que estavam mais próximos dentro dessa multidão ou mais atentos, estavam ouvindo o que ele estava falando, mas a direção primeira, né, da palavra de Jesus, do que Jesus está falando nesse momento, nesse trecho, não era a multidão. A multidão ouvia, mas Jesus estava direcionando a sua intenção de ensino para os seus discípulos e certamente aqueles que estavam mais próximos, né? Os 12, os 70, os que estavam mais próximos, não sabemos a quantidade exatamente. Fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então Jesus está dizendo primeiramente aos discípulos que tomem cuidado, que se acautelem, né? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí, quando ele diz o fermento, ele diz o que é esse fermento. Então ele está falando da função do fermento, ele está dando um símbolo, que é o fermento, e está dizendo que esse símbolo significa. O que esse símbolo significa é a hipocrisia. Então nós precisamos dar uma analisada no que é essa hipocrisia, no que vem a ser essa hipocrisia, essa crítica. E para isso a gente pode recorrer aí a outros textos, né? Ao que a Bíblia nos fala, como Jesus se relaciona com esses fariseus, qual a característica desses fariseus. Então, quanto ao elemento, né, o fermento, ele se dissolve e produz crescimento. Então, a propriedade do fermento, a finalidade do fermento para a qual ela é usada, né, é dar esse crescimento. Você vai fazer um pão, você vai fazer um bolo, você bota fermento para que ele então tenha crescimento, né? No caso dos fariseus, Jesus faz uma crítica, afirmando que o fermento, aquilo que dá crescimento, no caso deles é a hipocrisia, tendo enorme poder de contaminação. Então, como um fermento que faz crescer, eles estavam lá dentro, usando a sua hipocrisia, dissolvendo ela no meio do povo, contaminando o povo com essa hipocrisia. Em termos teológicos, né, se a gente observar essa relação de Jesus com os fariseus, Jesus estava mais próximo deles do que de qualquer outra seita da época. Porém, a sua crítica era em relação à falsidade. Então, o que seria essa hipocrisia? Essa hipocrisia seria uma falsidade, uma falta de integralidade em relação ao que diziam, ao que cobravam dos outros e do que era a sua vida interior. Eram as suas motivações, era a sua intenção com aquilo que faziam no uso da religião, né? Então, ou seja, uma maldade velada por práticas externas admiráveis. Lá dentro existia uma maldade velada, uma maldade que levava a cobrar dos outros. Talvez, gente, é interessante a gente observar que talvez nem fosse uma maldade intencional, pensada. Talvez fosse uma maldade como algo que está ali dentro, velado até mesmo para eles, sabe? Que a soberba não deixava eles caírem a real, olharem para si mesmos e perceberem essa maldade. Então, o fato é que essa maldade estava ligada à vida interior e ela desabrochava e ela se manifestava, né, numa vida religiosa exemplar, que servia de cobrança, de peso sobre o outro, né? Então, essa é essa hipocrisia que Jesus está falando. Então, quando nós observamos isso, nós precisamos observar que Jesus está confrontando a questão da motivação, Jesus está colocando em jogo e colocando como ponto essencial a integralidade da fé. Ok? Então,
Não há nada oculto que não seja revelado. Por meio desses outros versículos, a gente consegue ter uma visão ampla para justificar isso que eu acabei de dizer. Então, não há nada oculto que não seja o que? Revelado. Então, o fato de estar oculto está oculto na interioridade. Então, está oculto nessa vida interior. Por isso, né, isso é o que justifica o que eu acabei de afirmar em relação à hipocrisia. Então, Jesus está dizendo, olha só, aquilo que estiver nas trevas será depois revelado como na luz do dia. Aquilo que for dito num cômodo secreto dentro de casa, sussurrado aos ouvidos, depois será proclamado aos gritos dos telhados. Então Jesus está dizendo, olha, cuidado com aquilo que vocês fazem secretamente, cuidado com aquilo que é íntimo, cuidado com aquilo que não é o exposto, mas que está ligado à interioridade, está ligado à vida interior, está ligado ao sussurro, está ligado à voz baixa, está ligado àquilo que é guardado no coração, nos pensamentos secretos que muitas vezes não são manifestos. Cuidado com essas coisas, porque elas serão reveladas. Essa é uma característica de Deus, da relação com Deus. Não há nada do que fazemos, nem quando Jesus ensina a oração, né, não como nós vimos no capítulo anterior, mas quando ele diz em Mateus ele diz, olha, que vocês quando orarem, entrem para o seu quarto e orem em secreto. E Deus ouve o que vocês estão dizendo em secreto. Então Deus é aquele que conhece aquilo que é secreto. Quando está dizendo assim, olha, quando vocês fizerem uma boa ação, que a sua mão direita não saiba o que fez a esquerda, pois Deus está vendo. Agora, aqueles, como não se deve orar, né, conforme Mateus 6 diz, aqueles que vão lá para as esquinas, nas praças, e oram para serem vistos. Vistos por quem? Pelos homens. Então, aqueles que fazem para serem vistos pelos homens são vistos. E aqueles que fazem na interioridade, que cuidam da sua vida interior, por Deus são vistos. Ok? Então, isso justifica essa crítica à hipocrisia e essa dualidade da vida de fé. Então, ainda alertando seus discípulos sobre o perigo dos fariseus e outros, Jesus usa um fato comum até hoje, que são as conversas sussurradas no interior da casa, né? Aquela de cochicho, você tem medo de que outra pessoa ouça, afirmando que as intenções serão reveladas como conversas sigilosas que serão anunciadas a todos de cima dos telhados. Com isso, Jesus alerta sobre os cuidados com a vida interior, ou seja, a vida secreta. E Jesus está dizendo depois, não temam, por várias vezes nesse capítulo, Jesus diz não, ele diz tema, e ele diz não temam. Existem coisas que devemos temer, existe alguém, não coisas, né? Existe alguém a quem devemos temer, e existem as coisas e as pessoas a quem não devemos temer. E o que Jesus diz aqui é não temam, não temer, né? O temer, ele é natural. O que é natural temer, né, é o que põe em risco a vida, quem pode tirar a vida. Jesus, porém, afirma que devemos temer a Deus, que tem controle sobre a vida e a morte. Saber quem Deus é e o domínio que tem sobre a vida e sobre a eternidade, que é isso que está em jogo nesse trecho, deve nos levar à confiança que, aliás, se opõe ao medo. Então, o temor é natural. O temer ao que põe em risco a vida é natural. Porém, Jesus está dizendo aí, a quem devemos temer? Devemos temer não aquele que pode matar o corpo, mas que não pode fazer nada além disso. Nós devemos temer a Deus, que além de matar o corpo, pode jogar no inferno ou pode também trazer a salvação. Ok? 5 pardais. Não se vendem, por acaso, 5 pardais por 2 moedinhas? O que a gente percebe aí? O que compensa entender o contexto e com base também em outros textos, até dos evangelhos? A gente vai perceber que 2 pardais valiam 1 moeda. Se 2 pardais valem 1 moeda, então existe aí uma promoção, né? Compre 2, comprem 5 e paguem 4. Né? Então 1 pardal ia de graça, de tão barato que era. Pardalzinho até hoje, né? Barato. Mas então valia pouco. E 1 ia de graça.
E até esse que é de graça, Deus tem controle sobre ele, Deus tem uma visão sobre ele, Deus tem um domínio sobre ele, ele não está esquecido, Deus cuida dele. Esse pardal que vai de graça é o pardal que, se nós olharmos os pardais, nós veremos o cuidado de Deus sobre os pardais. Né? Então, isso está ligado ainda aos não temores, né? Ou não temas. Tá? Então, essa aí é a nossa observação, que Jesus nos leva a observar nesse sentido. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Né? Vocês não valem, por acaso, mais do que esses pardais? Os fios da cabeça de vocês estão contados, ou seja, Deus tem controle de tudo, até dos fios de cabelo. Olha o tamanho, a dimensão, até o lugar que alcança o domínio de Deus, a ciência e o poder de Deus. Olha até que lugar alcança. Então, quando nós temos consciência disso, isso nos leva a enfrentar o temor, porque como eu disse, o temor é natural. Então, quando Jesus diz não temas, ele está dizendo não temas por isso, ou seja, o temor virá porque ele vem, porque ele é natural e nós somos seres naturais. Mas nós não somos somente naturais, nós temos então uma vida nova, né? E aí nessa vida nova, como parte dessa vida nova, nós enfrentamos aquilo que é negativo e vem de forma natural, como o medo. E como enfrentamos o medo, lembrando que Deus nos ama, que nós valemos mais do que os pardais. E mesmo Deus que cuida dos pardais e tem domínio sobre os fios, até sobre os fios das nossas cabeças. E nos ama tanto, então cuidará de todas as coisas. Ok? É um enorme desafio, né, gente? Viver e enfrentar os temores com base na fé. É um enorme desafio, mas é possível, Jesus nos encorajar a fazer isso. Blasfemar contra o Espírito Santo. Tá aí uma coisa que muita gente pergunta, né? Nossa, o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso? O que isso significa? Então agora nós temos a oportunidade de ver com base no texto, não só o tema, mas no próprio texto, né, em que o tema é levantado, o texto que registra o tema. Então, se observarmos o trecho todo, veremos que Jesus está falando sobre confissão, né? Aquele que me confessar diante dos homens será também confessado diante dos anjos de Deus. Ele afirma que quem confessar ou negar diante dos homens, né, como eu acabei de dizer, será equivalentemente reconhecido ou negado diante dos anjos. Antes havia afirmado que devemos temer a Deus, que tem o poder de lançar no inferno. Então existe aí uma questão de confissão e existe aí uma questão do poder de Deus de lançar no inferno. Para compreender a questão da blasfêmia contra o Espírito, é preciso considerar a importância da confissão e do temor. Aquele que proferir palavra contra o Filho será perdoado, é o que Jesus diz. Por quê? Porque ainda dentro da Trindade, esse é um caráter específico do Filho, porque o Filho ele vem revelar esse perdão de Deus. Ele traz o julgamento, ele traz a condenação, né? Ele fará isso, ele revela, ele deixa a condenação nessa primeira vinda, ele deixa a condenação cada vez mais explícita, porque, como vimos no capítulo anterior, ele está dizendo, olha, a questão lá com os profetas vai cair tudo na conta dessa geração. Por quê? Porque era a plenitude da revelação de Deus naquele momento. Era o momento onde o próprio Deus estava, naquela época, se revelando em carne e os homens estavam negando. Mas Jesus, esse mesmo Jesus, quando vai à cruz, ele chega colocado na cruz, lá em Lucas 23:34, você pode conferir isso, ele diz, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus está dizendo ao Pai, em relação àqueles homens que acabaram de crucificá-lo, que eles não sabiam o que estavam fazendo e por isso deveriam ser perdoados. Então, quando nós olhamos para o Filho na sua primeira vinda, nós temos essa questão muito clara, que o seu objetivo era o perdão. Era o perdão, era a oferta do perdão. Então, isso aí é essa característica do Filho. Quanto ao Espírito, aquele que atribuir a Jesus que aquilo que operava era por Beelzebub, como nós vimos lá no capítulo anterior, né, no verso 15, como fizeram, está negando o caráter e a operação do Espírito, comparando-o ao inimigo. Tal é a blasfêmia imperdoável.
Depois, se você quiser pesquisar, o Dr. Russell Shedd, ele dá uma resposta fantástica nesse sentido, tá? Tem aí os vídeos dele no YouTube. Ele, para mim, é uma inspiração e é quem dá uma resposta nesse sentido satisfatória, né? E ele traz justamente esse contexto. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É exatamente atribuir ao Espírito, né, aquilo que foi feito pelo Espírito, atribuir a Beelzebub, atribuir ao inimigo, atribuir a Satanás. Entende? Então eu estou chamando aquilo que o Espírito está fazendo, eu estou dizendo que é de demônio, não é do Espírito. Então eu não tenho ali um reconhecimento daquilo que é a ação do Espírito. É interessante a gente lembrar da história de Ananias e Safira, né? Quando eles morrem, depois de terem mentido, né, em relação a um terreno que venderam e entregaram parte do dinheiro como oferta, coisa que ninguém tinha pedido, e eles disseram que tinham entregado tudo. Então eles mentiram à comunidade, eles mentiram à igreja. E Pedro, quando vai dizer, ele diz assim, quando vai falar com eles: quem levou vocês a mentir contra o Espírito? Como se pode mentir contra o Espírito? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas é o Espírito que conhece, que nos sonda, que sabe intimamente quem somos melhor que nós mesmos. Como podemos mentir ao Espírito? Então, quando Pedro está dizendo isso, ele está dizendo que a mentira foi contra a igreja, contra a comunhão, que é uma característica da ação do Espírito. Porque quem promove comunhão é o Espírito. O papel do Espírito dentro da Trindade é ser o elo de ligação entre o Pai que ama e o Filho que é amado. Então o Espírito é o elo do amor, o Espírito é o elo da relação, o Espírito é o feitor da comunhão. Né? Então, é o amor do Pai, como diz Coríntios, né? A bênção apostólica, conhecida como bênção apostólica, é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Então, se tem uma coisa que é característica do Filho, é a graça, é o perdão. Se tem uma coisa que é característica do amor, é o amor do Pai, né? E do Espírito é o que? A comunhão. Então, aquilo que vai contra a comunhão, aquilo que vai contra a ação do Espírito, e atribui ao Espírito, a Satanás, esse é o perdão, esse é o pecado imperdoável, esse é um pecado de morte, né? Então, espero ter contribuído para deixar isso claro. Se não, procura lá os vídeos do Russell Shedd, vai ser muito bom em relação a isso. Não se defendam. Agora a orientação de Jesus após essa questão da blasfêmia é: não se defendam. E aí ele dá várias situações. Ao vocês forem levados lá na sinagoga para ser confrontados em relação da sua fé pelos religiosos, pelos fariseus, não tenham medo, não fiquem preocupados com o que vocês vão falar. Se forem levados aos tribunais, ao magistério, ao magistrado, não se preocupem, tá? Se forem levados às autoridades para prestar conta daquilo que vocês creem, daquilo que vocês confessam, não se preocupem. Não fiquem preparando tese de defesa. Não se preocupem com isso. Porque o Espírito dará a vocês as palavras que deverão ser ditas. E isso é fantástico. Nós vemos isso nos registros de Lucas, em Atos. Em Atos isso é muito claro. Os discípulos são levados uma vez após outra diante dos religiosos, diante dos tribunais humanos, e ali eles têm palavra. Não necessariamente as palavras nos livram, né? Às vezes as palavras conduziam à morte. No caso de Estevão, por exemplo, Estevão foi o primeiro mártir, né? E aí ele estava tão cheio do Espírito que ele repetiu a mesma oração de Jesus na cruz, né? Não impute sobre eles os seus pecados, eles não sabem o que fazem, né? E Pedro olhava e ele viu o céu aberto, e coisa fantástica. Estevão. Pedro, depois também Pedro, Paulo, né? Outros muitos irmãos, grande parte deles foram levados aos tribunais, e ali aconteceu o que Jesus tinha dito. Então Jesus encoraja seus discípulos para, quando forem conduzidos aos tribunais, sobre como deveriam se defender e o que deveriam dizer, pois o Espírito os ensinaria tudo. Jesus tanto garante a perseguição, né? Ele está garantido que ela acontecerá, e ela aconteceu e ela continua, quanto o cuidado de Deus na perseguição. Versos 13 ao 21. Alguém da multidão, no meio disso tudo, alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão
que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância ou avareza. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens, seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, come, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Um alerta fantástico, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, alguém da multidão disse: dize a meu irmão, mestre, dize a meu irmão. Então está chamando Jesus para entrar no meio de uma briga ali, né? Para resolver um problema de herança. Então alguém da multidão chama Jesus para ajudar numa causa de divisão de bens. No caso de irmãos, o mais velho pegava uma porção dupla da herança. Isso já fazia parte da lei. E certamente o mais jovem estava insatisfeito com essa forma e sentindo-se prejudicado e pede a intervenção de Jesus. Então esse alguém da multidão certamente era um irmão mais novo que estava insatisfeito com aquilo, e ao perceber que Jesus confrontava muitas vezes a forma com que a lei havia sido interpretada, esse alguém, esse jovem, provavelmente ou mais jovem que o outro, né, vai lá e pede a ajuda de Jesus. Fala assim: Jesus, o Senhor é quem toma iniciativa, confronta, então encontrei no Senhor alguém que vai me ajudar na minha causa. Então esse homem, esse talvez jovem, estava vendo em Jesus alguém que poderia ajudá-lo ali. Né? Esse aí vai ser o seguinte: eu vou trazê-lo para o meu partido, vou trazê-lo para o meu lado, que ele vai, e aí minha causa vai dar certo. E Jesus nega-se a entrar nessa história. Por quê? Primeiro que esse não é o papel de Jesus aqui. Jesus não veio, isso não fazia parte do ministério de Jesus, entrar nessas causas. Tá? Então esse é um dos primeiros pontos pelo qual Jesus se nega a fazer parte disso. E outro, porque esse menino, esse jovem, esse homem, né, Jesus percebe nele que uma ganância, uma avareza, tá? Então, por conta disso, Jesus traz então depois uma parábola, um ensino, onde ele alerta não só esse homem, mas ele alerta também a todos os outros que o ouvem. Assim acontece, né? Jesus está dizendo, Jesus conclui um ensinamento ao jovem e um alerta a todos os seus ouvintes, comparando as riquezas, as que são adquiridas e acumuladas nessa vida, e as que são acumuladas com Deus. Então existe um comparativo de riqueza com Deus, aquele que é rico com Deus, e aquele que acumula, que junta, que se preocupa demasiadamente, né, ou investe grande parte da sua vida no acúmulo de riquezas. Existe sempre uma relação perigosa com as riquezas, e Jesus deixa isso evidente por várias vezes. Tá? Que relação perigosa é essa? É uma relação de idolatria, uma relação de devoção, onde você gasta tempo, onde você investe o seu tempo, onde você investe a sua força, a sua vida, a sua energia. Tá bom? Bom, os versos 22 até o 34. Tá? Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Então Jesus, só para a gente fazer a ligação de um com o outro, Jesus estava falando de dinheiro na perspectiva a partir da manifestação daquele homem, da avareza, da ganância. E agora Jesus continua falando a respeito de riqueza em aspectos talvez mais próximos do dia a dia da maioria de nós, que é a preocupação com o que comer, com o que vestir, entendeu? Jesus continua falando da relação com o dinheiro,
grande parte desse capítulo, Jesus está tratando dessa relação, que é uma relação espiritual, tá? É uma relação espiritual com o dinheiro. Então, isso nós vamos observar. Dirigiu-se novamente a quem? Aos discípulos. E acrescentou-se, ele acrescentou aquilo que ele estava dizendo, né? Então, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida, Jesus está botando de novo uma relação de valores. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vamos lá. Não se preocupem com suas próprias vidas. Jesus continua orientando prioritariamente seus discípulos quanto às preocupações que devem ocupar o lugar na nossa mente e coração, o que deve ocupar o nosso tempo. Agora ele entra em questões do dia a dia. Ele compara a vida à comida e os discípulos com lírios e pássaros, dizendo que Deus cuidará destes porque tem mais valor do que os outros. Então ele coloca no sentido de valor, e aí então nós construímos teologia a partir dos textos, né? Aquilo que os textos revelam. Essa é a construção teológica, pelo menos da teologia sadia, né? Então, em termos de valor, em toda a criação, o homem ou a humanidade é uma coroa da criação. Então existe sim uma diferença de valores, tá? Então Deus se importa com toda a sua criação, Ele quer regenerar toda a sua criação, né? Ele fará novas todas as coisas. Então Ele vai tratar de tudo que fez. Mas existe ainda dentro dessa criação uma hierarquia, uma ordem de valores. Tá? Então nós, os seres humanos, aqueles por quem o sangue de Jesus foi derramado, para perdão dos pecados, os pecados estão ligados à humanidade, tá? Então foi por nós. Jesus também induz um exercício de observação contemplativa para o aprendizado, dizendo para olharem atentamente os lírios do campo, os lírios e os corvos. Então aí existe também, Jesus está trazendo uma questão, assim como o medo vem e nós devemos saber lidar com o medo, tá? Olhando para os pardais, normalmente para a natureza, né? Lembrando dos fios de cabelo que caem, lembrando, dizendo, afirmando que Deus tem domínio sobre tudo isso e que nós valemos mais que os pardais. Agora ele está falando dos corvos, está falando dos lírios. De novo ele está usando a própria criação, a natureza, e nos convidando a ter um olhar contemplativo. Isso serve, essa contemplação da natureza, olhar e ver Deus na natureza, é o que a Escritura nos ensina. Uma revelação especial nos leva, né, a revelação natural, a contemplar essa revelação natural e enxergar Deus nela. Tá? Então tem um movimento aí.
E esse movimento nos ajuda no nosso dia a dia a gente não andar ansioso. Esse é um remédio contra a ansiedade. O remédio contra a ansiedade é a contemplação da natureza numa perspectiva cristã. Não é para quem olha para a natureza e agradece à própria natureza, mas é quem olha para a natureza e aprende com a natureza e agradece a Deus pela natureza. Ok? Jesus trata a ansiedade e cuida com carinho dos seus discípulos. É muito fantástico ver o carinho de Jesus aí nesses trechos, né? Ele diz que gastar muito tempo preocupando-se com essas coisas traz ansiedade, que é característico de quem não conhece a Deus, o Deus da Bíblia. Tá? Ele diz assim, quem se preocupa com essas coisas são os pagãos, são aqueles que não conhecem a Deus. Ele os chama carinhosamente de pequeno rebanho. Isso é não sei se vocês perceberam, mas é uma relação muito carinhosa de Jesus. Pequeno rebanho, ou meus pequeninos, ou meus filhinhos, ou meus queridos, é isso que Jesus está dizendo. Ele lembrando, né, que fazem parte do aprisco, como pequeno rebanho, fazem parte do aprisco de Deus, e são cuidados por Ele, por isso não precisam temer ou andar ansiosos, porque estão dentro da redoma, estão dentro do aprisco, estão como ovelhas dentro do curral, né, do aprisco, que Deus cuida, que o próprio Deus cuida. Esse é o motivo que a gente não precisa andar ansioso. Onde deve estar posto o coração? E aí Jesus finaliza com a questão da relação espiritual com as preocupações, onde a riqueza toma lugar. Então o coração do homem é um trono. Ele é um trono que só pode sentar um, porque é um trono. Então quem vai sentar ali? Ou a riqueza, ou Deus. Só um vai assenhorar-se da minha e da sua vida. Ou serão as riquezas, ou serão as preocupações com as coisas dessa vida, que também servem como espinhos, que sufocam, ou será Deus, o Senhor, e governador de todas as coisas. Tá? Então, uma vez mais, Jesus parece ser extremo em relação às riquezas, afirmando que deveriam vender, isso é fantástico, vender o que tinham e praticar a justiça, dar aos pobres, né? Esse é o praticar a justiça, e que a essência do problema é a idolatria, é o coração. Ele faz novamente um comparativo entre as riquezas da terra e as dos céus, e aconselha a juntarem tesouros nos céus, onde há segurança total e não existe perda, onde o ladrão não se aproxima. Esse é o lugar que deve ser acumulado riqueza. Como se acumula riqueza no céu? Porque às vezes a gente lida com uma linguagem religiosa e não sabe onde que se aplica na nossa vida. Então a pergunta é, como que eu vou acumular, Jesus está me ensinando, riqueza no céu? Dando atenção, dando ouvidos, porque o que nos leva a adquirir riqueza? Trabalho. E trabalho nada mais é do que energia empregada, do que tempo empregado, do que vida empregada em favor de algo. Então, quando diz que nós devemos acumular riqueza nos céus, significa que nós devemos empregar nosso tempo, nossas energias e todos os nossos recursos naquilo que são as coisas de Deus. Isso é acumular riqueza no céu, ou seja, trabalhar, né, exige trabalho, exige esforço, porque exige tempo, exige energia empregada em prol daquilo que é a vontade de Deus. Essa é a forma de acumular riqueza nos céus. Ok? Versos 35 ao 48. Estejam prontos para servir. Está vendo como está a relação do trabalho, das riquezas? Isso anda junto. Estejam prontos a servir e conservem acesas suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujos Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, ainda tem até uma inversão do papel. Fará que se recline à mesa e virá servir. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse a que hora virá o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada.
estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o espera. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? Como Jesus já tinha se direcionado no meio da multidão para os seus discípulos, mesmo que todos ouvissem, Pedro agora ficou na dúvida. Isso é para nós ou para os outros? Quem deve dar mais atenção a isso? Para quem isso é direcionado? Então Jesus responde: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Jesus responde com uma pergunta: Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: Meu senhor se demora a voltar, e então começa a bater nos servos e nas servas, a comer e a beber e embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Bom, então Jesus fala sobre a segunda vinda do Messias. Esse é basicamente, apesar de envolver a questão do trabalho, talvez até mesmo de forma transitória ou conclusiva, né? O foco agora, nesses trechos finais, é Jesus tratando sobre a segunda vinda do Messias. Tá? Então Jesus trata do tema da vigilância e da expectativa da vinda do Messias através da figura de um senhor que retorna à casa e um ladrão que vem. Então são dois personagens, obviamente sem avisar, nenhum dos dois. As duas figuras têm extrema importância para o seu ensino. Cingir-se, ou seja, estar prontos, estejam prontos para quando esse Senhor voltar. E manter as candeias, ou seja, lâmpadas acesas, né, era um processo um tanto demorado para a época. Então não era questão de pegar um fósforo e acender a lamparina. Não, tinha que ter óleo na lamparina. Não tinha fósforo, então você tinha que ter uma tocha, alguma brasa, alguma coisa acesa para você poder ir lá e acender. As roupas eram umas vestes longas, então para você ter agilidade, você tinha que cingir. O que era esse cingir? Pegar as pontas, juntar e amarrar elas, botar um cinto, passar um cinto, prender nas pontas para que as pernas estivessem livres. Então existia uma preparação. O Senhor saiu, ele foi para uma festa, vamos supor que é uma festa de casamento. Acabou, e aí ele volta, ele pode voltar a qualquer hora, gente. E a hora que ele voltar, tá tudo escuro. E aí tem os servos na casa dele, eles precisam receber ele. Talvez ele chegue com fome, talvez ele chegue... Então, entende o cenário que Jesus está desenhando? A imagem que Jesus está desenhando? Então existe toda uma preparação, ou seja, um estar alerta. E é isso que ele está dizendo. Ele está falando sobre a vigilância e sobre a expectativa. Então existe tanto uma vigilância quanto uma expectativa. Eu tenho que estar atento porque ele irá voltar. Eu sei que ele irá voltar e talvez seja a qualquer momento, assim como um ladrão que vem. Ou seja, Jesus está usando a figura do ladrão para dizer que não há um prévio aviso de quando será. Ele diz que existem sinais, mas ele não diz que há um prévio aviso. Nós sabemos, todo mundo que sai de casa hoje, ele tranca a sua casa. Por quê? Porque ele tem sinais pela TV, pelo que tudo que ele viveu, de que a violência está presente e que alguém pode entrar em sua casa. Então, se ele não tranca a casa, ele está sendo o quê? Não está sendo vigilante. Ok? Então, essa é uma relação de vigilância. Então, pode ser a qualquer momento. Então, eu tenho que estar atento, eu tenho que trancar as portas, eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar preparado. Ok? E aí ele coloca a questão do serviço, de novo, do acumular tesouros nos céus, de trabalhar por aquilo que não se perde. Ou seja, eu preciso estar atento para servir. Então eu preciso ser encontrado como? Quando o Senhor voltar, ele vai encontrar dois tipos. Aqueles que abusam do poder, aqueles que não estão servindo e aqueles que estão servindo. E a quem ele vai botar a roupa para poder servir quando ele voltar? Aqueles que estão servindo. E a quem ele vai castigar?
aqueles que, conhecendo cada vez mais a vontade do seu Senhor, não a praticaram. Certinho aí, conseguiu entender essa imagem? Para mim ela é fantástica e ela é muito esclarecedora. A parábola é para nós ou para todos? A pergunta de Pedro. Jesus responde a Pedro jogando a responsabilidade para aquele que ouve o ensino, independente se são os discípulos ou a multidão. Eu acredito que há sim uma prioridade ali para os discípulos, porque ele está falando a respeito de uma responsabilidade maior para aquele que conhece mais. E a quem Jesus se revelou mais? A 12, e dentro dos 12 a 3. Pedro, Tiago e João. Certo? Então a quem muito foi revelado, muito será cobrado. Quem muito foi dado, muito será exigido. Então existe sim ali, acredito eu, né, uma ordem. Mas a palavra era para todos aqueles que se responsabilizariam diante daquilo que Jesus estava ensinando. Afinal de contas, todo o tempo ele estava se direcionando aos discípulos, mas todos ouviam, né? Suponham que o servo diga: meu senhor demora a voltar. Entra uma questão muito perigosa na nossa vida. O servo mau, é aquele que perde a noção do senhorio pela ausência do Senhor. Então, no tempo em que nós estamos, de que Jesus subiu aos céus, o Espírito veio, e da segunda vinda, a gente pode, e muitos têm, descrençado daquilo que é o momento da conversão, de a fé viva. Para as dificuldades da vida, muitos têm descansado, dizendo assim: estou demorando demais. E aí, o que eles fazem? Se colocam no lugar do Senhor. Então, crendo que passou a ser Senhor de si, e com isso, entrega-se aos desejos, aos próprios desejos, administrando mal o que não é seu. Então, esse é um perigo enorme para nós. E quanto mais posição de liderança que você tiver, quanto mais dom você tiver, quanto mais bala na agulha, quanto mais condições, quanto mais dinheiro, quanto mais tempo, quanto mais conhecimento você tiver, mais perigoso é o assenhorar-se de si mesmo e esquecer que tem um Senhor sobre você, sobre mim. Okay? Esse tempo onde a gente esquece, perde a vigilância e a expectativa é perigosíssimo para nós e para os outros, porque nós vamos tratar aqueles que estão debaixo de nós na base da exploração e da chicotada. Às vezes a gente reclama de poder, de abuso de poder, é porque a gente ainda não teve. Nós precisamos ser vigilantes e querer ter uma expectativa grande, lembrar que nós temos um Senhor e que Ele está voltando. Pode chegar a qualquer hora. Para que a gente então seja freado naquilo que são os nossos desejos. E lembre que tudo que a gente administra não é nosso, mas é dele. A quem muito foi dado, muito será exigido. Muitos querem títulos e lugares, posições que exigem responsabilidade. Jesus afirma que a cobrança virá de acordo com a medida do conhecimento de seu Senhor e da responsabilidade atribuída. Afinal, está falando sobre servos e serviço. Versos 49 ao 53, estamos quase terminando. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso esse fogo. Mas tenho que passar por um batismo, como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, pelo contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Vim trazer fogo e gostaria que já estivesse a arder. Caramba, essa frase vindo de Jesus, do Jesus que a gente imagina, parece que não cabe. Né? Parece que não pode ter vindo dele, não pode ter vindo do Jesus que veio trazer perdão, não pode ter vindo do Jesus que veio trazer reconciliação, não é possível. Não, alguém colocou isso aí a mais, não é possível. Não parece, a gente chega a ser conduzido inconscientemente a esse pensamento. Essas palavras são inimagináveis, né? Para esse Jesus que a gente está acostumado e que é comumente pregado. Se lidas dentro do contexto geral, é possível perceber que ele está afirmando ser agente de grandes conflitos a partir dali. A partir dali, por causa de Jesus, ele será o agente de muitos conflitos.
Então ele diz, a partir daqui, daquele momento, é um momento divisório, né? Inclusive conflitos entre pessoas muito próximas. De fato, é um momento divisório, porque ele divide as pessoas. Certamente foi e continua sendo assim. Quanto ao fogo, provavelmente simbolizava os conflitos, o arder dos conflitos, e também a purificação feita em seu retorno na segunda vinda. Afinal, o assunto ainda é o mesmo anterior, da segunda vinda. E quando ele vier, ele vai queimar a palha. Ele vai trazer um fogo e ele vai queimar a palha. Então isso faz parte também do ministério de Jesus e será muito claro na sua segunda vinda, que é uma vinda de julgamento. Tá? Na verdade, aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está julgado, já está condenado. Então será simplesmente a consumação de uma condenação que já existe, né, daqueles que não se arrependeram. Angustiado pelo batismo que tenho que passar. Então Jesus diz que ele está angustiado. Como o homem estava angustiado por aquilo que deveria passar. Que batismo é esse? Jesus já tinha sido batizado, né, por João. Ele está agora se referindo à cruz, que foi abraçada com enorme agonia, sentida muito claramente lá no Getsemane. Últimos versos dos 54 ao 59. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma chuva se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. E lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então Jesus continua falando sobre esse alerta do fim dos tempos. É assim que termina essa última parte, esses últimos versículos, né? E ele está falando aí a respeito da justiça de Deus. O foco é essa justiça de Deus. Então Jesus usa de algo comum, como observar as nuvens e o vento para afirmar se vai chover ou fazer calor. Algo que fazemos até hoje, né? Para conduzir o povo a julgar o momento em que vivem. O povo sabia julgar essas coisas a partir desses aspectos. Como não conseguiam julgar, sendo que Jesus estava ali, gente, a plena revelação estava ali com eles. Por que eles não conseguiam julgar? Por causa do fermento dos fariseus, que era o que? A hipocrisia. O que era essa hipocrisia? Era essa dificuldade da vida íntegra, onde a maldade ficava velada e era disfarçada por uma vida religiosa. A maldade era disfarçada por uma vida religiosa. Então, aquele era um tempo de arrependimento, predito por João Batista, né? Predito assim, clamado, chamado, né, por João Batista, depois por Jesus, manifestado em Jesus. Era um tempo de arrependimento, assim como também é hoje, mas ele ainda era mais nítido, mais claro, né? Era tempo de acertar as contas com Deus, como alguém que devia e era conduzido à força para um tribunal para pagar o que devia. O julgamento que deviam fazer era lógico, analisando eles mesmos a partir de tudo que Jesus já havia ensinado sobre como eram devedores de Deus, e por isso deveriam assumir tal dívida e reconciliar-se com ele antes do julgamento. Então existia uma necessidade, assim como existe hoje, para o arrependimento. Que necessidade é essa? Para que você então se arrependa e tente fazer as pazes com aquele a quem você deve, e tente fazer um acerto com aquele que você deve. Um acerto implorando é aquele que reconhece que deve. Então qual era a dificuldade que caracterizava essa hipocrisia? O assumir a dívida. Então esse povo não assumia a dívida. Até hoje nós agimos muitas vezes com hipocrisia. Por quê? Porque tendo lá no fundo uma noção disso, não assumimos a dívida de pecado que temos com Deus. Um Deus que é santo, e nós sabemos claramente que não somos santos. Se tem uma coisa que a gente sabe que não é santo, a gente não assume essa dívida e não tenta acertar as contas com Deus. E a forma de acertar essas contas com Deus é por meio de seu Filho que foi enviado ao mundo e derramou seu sangue por nós, né? Então,
infelizmente, eles eram não só insensatos, mas hipócritas, porque conseguiam enxergar, mas não conseguiam assumir o erro e abandoná-lo. O problema é, como saldar uma dívida de pecado? Acabei de falar, pelo sangue de Jesus. Só pelo sangue de Jesus, sangue do Cordeiro. Em síntese, o que nós vimos? Rapidamente. Nós vimos Jesus alertando sobre a hipocrisia dos fariseus, que era como um fermento, e ensinando sobre a importância do cuidado com a vida interior, assim como o papel do Espírito durante a vida, inclusive durante as perseguições que aconteceriam. Nós vimos também como Jesus reprova a avareza, a ganância, ressalta o valor do investimento nos céus e o perigo da riqueza como idolatria. Nós vimos também Jesus falando sobre o caráter do fim dos tempos, comparando seu retorno com o de um senhor comum e de um ladrão, dizendo que é importante estar vigilante, não desprezar o tempo do arrependimento. E na prática, Christian, o que a gente aprende com isso? Pelo menos 3 coisas. A primeira, que é importante estarmos atentos a cada palavra dita, ainda que em segredo, pois elas estão ligadas à vida interior, não pública, né? Caso não tenhamos cuidado com as motivações e com os pequenos detalhes, como comentários maldosos ou conversas que não edificam, incorreremos em erros parecidos com os dos fariseus, que aparentavam religiosidade, mas na verdade eram hipócritas e seu estilo de vida funcionava como fermento. Isso é um risco muito comum e é algo que constantemente nós caímos, né? Aparentamos algo que de fato não somos, não vivemos e nem sequer muitas vezes nos esforçamos para isso. Segundo lugar, que aprendemos: cuidado com a ansiedade. Ela pode revelar o coração incrédulo. Jesus não disse que ela não viria, simplesmente disse que não deveríamos ficar ansiosos. E para isso ele ensina que devemos olhar atentamente o cuidado de Deus expresso na natureza, no vídeo do campo, nos pássaros, né? Para lembrar que temos ainda mais valor que as demais espécies da criação. Somos pequeno rebanho, ovelhas do seu aprisco, e ele é a sua responsabilidade, né? Ele sabe muito bem cumpri-la. Ele está cuidando daqueles que são seus, que são ovelhas do seu aprisco. Terceiro lugar, ter em mente a certeza do retorno do Senhor nos conduz a uma vida de alerta quanto ao que está na essência da nossa fé. O que? A esperança da eternidade, da plena redenção, quando todo o mal será vencido. A vigilância ocupa um papel essencial na vida do crente. Vigia, crente. Vigia, crente. Então espero ter contribuído aí. Né? Se você gostou, se inscreva se ainda não é inscrito, curta, comente o que gostou, o que não gostou, o que foi revelado, o que você foi esclarecido, o que ainda continua em dúvida, seu ponto de vista diferente a partir do seu entendimento do texto, não é simplesmente uma opinião, eu acho que é assim, mas a partir do seu entendimento do texto ou das escrituras, tá bom? Pode ter opinião divergente, não tem problema. E não deixe de compartilhar, curtir e compartilhar com seus amigos, seus parentes, aquele que você está evangelizando, aquele que você quer discipular e acha que esse material pode contribuir, e usa as hashtags Cave Mais Fundo, Vem Pro Dom, Igreja que Serve. Espero te ver, espero que estejamos juntos no nosso próximo estudo, na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, se assim o Senhor nos permitir. Tá bom? Boa semana, que Deus abençoe.